canal Viver e Aguardar. Nós estamos iniciando uma nova série que tem como título A Última Sobrevivente. Em meio a tantas notícias ruins, em meio ao caos em que estamos vivendo, como sobrevivemos? Ou melhor, como que nós vamos estar depois que tudo isso passar? Será que tudo irá voltar ao normal? E a nossa esperança? Como é que fica? Essa série tem como intuição te levar mais perto e manter firme a sua esperança. Eu te convido então a assistir conosco essa nova série. Olá meus amigos, é muito bom ter você aqui nesse canal. Estamos começando mais uma série com o título A Última Sobrevivente. E nada melhor do que começar uma programação louvando o nome de Deus, com a música nova, Tu És o Meu Deus. Cante! Satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. Me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos, Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, a tua graça satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. Tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos, Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos, Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. A Bíblia nos diz que nós fomos comprados com alto preço.
E esse preço foi o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa próxima música vai dizer isso, que nós somos do Senhor. Então cante a música Eu Sou Teu. Mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, devolveu o meu valor, eu volto a dizer sou teu, e pra sempre assim serei. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor, eu volto a dizer sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor, eu volto a dizer sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Agora, para encerrar o nosso louvor, cantaremos a música Tema, a música A Esperança é Jesus, porque nós aguardamos que um dia Ele voltará e cessará com todo o sofrimento, toda dor, e nós viveremos eternamente com Ele no céu. Esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de
esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Como você está? Feche seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui neste momento de adoração, neste fim de tarde desse sábado, para termos um encontro real e significativo contigo. E que ao terminar este programa, possamos sentir que de fato esse encontro aconteceu e que o Senhor falou forte ao nosso coração. Transforma a nossa história, se assim for da Tua vontade, nessa tarde, no início dessa noite. Que sintamos o Senhor de verdade aqui com a gente, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, seja muito bem-vindo à comunidade Sentir Mais, seja bem-vindo a mais um dia em que nós estamos aqui reunidos para a gente conversar, bater um papo e refletir um pouquinho mais sobre as coisas de Deus e sobre o seu reino. A comunidade Sentir Mais você já conhece, é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós temos um objetivo aqui que é semana após semana proporcionar para você um encontro real e significativo com Deus. Aqui é o lugar onde você vai ouvir boas músicas, é um lugar onde você pode sentir mais ao Senhor. Nessa semana nós estamos começando uma nova série, a série A Última Sobrevivente, e nessa série nós vamos tratar sobre esperança. Afinal de contas, dizem que a esperança é a última que morre. E se de fato a esperança é a última que morre, esse tema, a última sobrevivente, é muito pertinente para o momento atual que estamos vivendo. Afinal de contas, tantas expectativas no ar. Nós não sabemos onde tudo isso vai parar ou o que vai ainda acontecer diante desse quadro que nós estamos vendo e estamos vivendo hoje em dia. Nós vamos discutir durante essa série qual é a importância e o papel da esperança diante de tudo isso e onde buscarmos essa esperança, onde depositarmos a nossa esperança, se é que ela ainda existe. E hoje o tema do nosso primeiro episódio é expectativas no ar. Você já viveu algum momento de grande expectativa na sua vida, em que você esperou por algo que você estava sonhando há muito tempo? Comigo aconteceu uma vez, o ano era 2017, e eu tinha já os meus 5 anos num ministério pastoral. Eu tinha o desejo de continuar estudando mais dentro da área da teologia. Só que eu já era graduado e minha intenção era fazer algo na direção da pós-graduação ou no mestrado, e surgiu uma grande oportunidade para que eu participasse de um processo seletivo para o mestrado em missão urbana, que por sinal já era uma área que eu queria muito estudar dentro de uma área que eu já trabalhava, que era missões urbanas ou trabalhar dentro de projetos especiais para as cidades, como é o projeto da comunidade Sentir Mais. E então eu participei daquele projeto, estudei demais, fiz ali o meu pré-projeto, enviei, fiquei muito feliz, satisfeito, e até quando saiu o gabarito eu fiquei bem satisfeito com os resultados. Eu tinha obtido uma nota bem alta até, só que tinha que saber quanto que os outros tinham tirado. Comparei com um e com o outro e a gente tinha apenas 2 vagas naquele processo seletivo.
10 pastores fizeram a prova para apenas 2 vagas. Eu fiquei com tanta expectativa, comecei a comparar com os outros amigos e vi que muitos deles tinham tirado nota mais baixa que a minha e estava pensando, se eu não fiquei em segundo, eu devo ter ficado em terceiro. Em primeiro já sabia que não estava, tinha um outro pastor que tinha tirado uma nota melhor que a minha. E aí eu fiquei naquela expectativa, passa ou não passa, e de repente quando sai o resultado, não tinha passado. Fiquei em terceiro lugar. E aí, apesar de ter tirado a mesma nota desse pastor que tinha ficado em segundo lugar, o meu pré-projeto, ele tinha ficado com uma nota mais baixa do que a dele. E eu fiquei bem frustrado mesmo. Acabou que no final das contas, por circunstâncias adversas, aquele pastor acabou desistindo e eu entrei na vaga dele. E hoje estou já terminando esse ano já é o meu último período já para apresentação da dissertação do mestrado. Graças a Deus, essa expectativa que a princípio foi frustrada, depois acabou se concretizando aquela expectativa que eu havia criado já há algum tempo. Mas já teve algum momento também na sua vida em que você teve uma expectativa frustrada, em que você esperou tanto e aquilo não chegou, ou você esperou tanto por alguém e aquela pessoa não correspondeu? Já viveu uma expectativa frustrada ou está vivendo hoje uma expectativa frustrada? Segundo a psicologia, de certa forma, a expectativa frustrada, especialmente nas crianças, ela tem o seu lado positivo. É extremamente importante as crianças aprenderem a adiar alguns momentos de gratificação, que a gratificação vem depois. Então é importante ele já ir aprendendo desde a sua primeira infância a lidar com frustrações. Mas cá para nós, não há quem não fique triste quando passa por um momento de frustração. Eu mesmo, essa última história que eu acabei de contar, o momento em que eu fiquei frustrado por não ter passado, ele durou quase um mês, até que veio o convite para que eu tomasse a vaga daquele outro pastor que não podia ir mais para o mestrado. Mas durou tanto tempo e eu passei por tanta tristeza, eu fiquei mesmo hiper decepcionado, porque eu teria que esperar mais 4 anos para outro processo se iniciar e tudo mais. Eu fiquei muito triste, tão triste, a ponto de querer ficar só trancado dentro do meu quarto e não queria falar com mais ninguém, cortina fechada, quarto escuro, sabe como é que é? Aquela tristeza bem profunda, eu tinha vivenciado isso. E quanto a expectativas ruins? Quando você sabe que tem algo ruim para acontecer, ou quando você sente que tem algo ruim no ar e você fica esperando aquilo acontecer. Por exemplo, isso que nós estamos vivendo agora. A expectativa sobre o que vai acontecer em relação ao Covid-19, a esse vírus que tem se espalhado pelo mundo inteiro, a gente fica imaginando quando é que isso vai parar. E se não parar, aonde mais isso pode chegar? Quão perto isso pode chegar de nós, de algum familiar nosso? Aqui em nossa cidade, especialmente em Altamira, os casos vão aumentando aí de 15 em 15, de 20 em 20. A cada 2 dias, uma nova informação chega de mais 40 pessoas infectadas. Então, é uma expectativa extremamente negativa. Eu me lembro, não sei se você se recorda disso, mas o ano era 2001, dia 11 de setembro de 2001. Expectativa no ar. Um prédio já estava em chamas e de repente vem outro avião em direção àquele prédio. Muitas televisões conseguiram pegar aquele momento ao vivo em que o segundo avião colide contra o segundo prédio. E uma expectativa extremamente ruim pairava no ar. O que mais pode acontecer? Será que tem um terceiro, um quarto avião sequestrado? O que mais que poderia acontecer? Expectativas negativas. Em meio a tudo isso, parece que a esperança ela vai se esvaindo, ela vai minguando. E aí a grande pergunta é, será que a esperança de fato é a última que morre? Eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais durante essa semana e a pergunta é exatamente essa. Você concorda que a esperança é a última que morre? A esperança é de fato a última que morre? 73% disseram que sim, a esperança é a última que morre. Apesar de tudo, a esperança ainda permanece. 27% acabou dizendo que não, a esperança não é a última que morre, ela acaba indo embora. Em meio a constantes incertezas, a grande pergunta é aonde nós vamos parar? Olha só o que vem acontecendo ao nosso redor já de 3 anos para cá, ou até de 5, ou até de 10 anos para cá. A guerra contra o terrorismo já dura, quem sabe, 2 décadas, a guerra constante dos Estados Unidos contra o terrorismo. E a gente fica se perguntando aonde mais isso pode chegar, o terrorismo. Será que vai se aproximar do nosso país? A crise financeira que já vinha assolando muitos países no mundo e agora com essa crise, com essa pandemia, agora que parece que as coisas perderam o controle na economia no mundo inteiro.
Outras coisas, como por exemplo o advento dos smartphones e o crescimento das redes sociais, aonde isso tudo pode parar? Será que isso vai perder o controle em algum momento ou já não perdeu o controle? A imigração, o crescimento, os venezuelanos chegando no país, parece que isso perdeu o foco nesse momento agora, no momento atual que estamos vivendo, mas a crise ainda está aí. Pessoas saindo do Oriente Médio, invadindo a Europa. Será que os países vão dar conta de receber tantos estrangeiros? A discussão da ideologia de gênero ou o conceito sobre família, muitas coisas começam a acontecer ao nosso redor e as incertezas começam a tomar conta, como por exemplo nós vimos em 2018 a reviravolta no mundo político. Enfim, muitas coisas vão acontecendo e a gente começa a se questionar. Dizem que no mundo das ideias, de 50 em 50 anos, nós temos uma série de reviravoltas no mundo. Por exemplo, no ano de 1968, nós tivemos o início da Guerra do Vietnã, uma das guerras mais sangrentas que aconteceram na história do mundo, levando milhares e milhares de pessoas à morte. Uma guerra que foi central dentro da Guerra Fria dos Estados Unidos contra a União Soviética. E aí, nesse mesmo período, de 1968 em diante, nasce um grande movimento que pregava sexo, drogas e rock and roll. O feminismo começou com grande força a partir daí, 1968, tomando conta ali na década de 70. Em 1968 era a morte de um grande ícone nos Estados Unidos, Martin Luther King, o famoso criador da frase I have a dream, eu tenho um sonho. Então quando você viaja um pouquinho na história e volta para Paris, para os Estados Unidos, em 1968, parece que o fim estava próximo ali naquele tempo. 50 anos depois, em 2018, nós temos outras grandes mudanças no mundo inteiro, como por exemplo, a volta do conservadorismo no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, por ocasião das eleições. Nós tivemos a volta do nacionalismo, a briga por independência, por exemplo, lá na Catalunha. Nós tivemos aqui a volta do nacionalismo no Brasil mesmo. Então movimentos grandes voltam a acontecer, fora as incertezas do mundo natural. Por exemplo, em 2010, nós tivemos na Rússia 55 mil mortes graças a uma onda de calor que teve no verão lá na Rússia, no leste europeu. Você fica imaginando um país como a Rússia, 55 mil pessoas morrendo por causa de calor num país conhecidamente pelo frio, como é a Rússia. Aqui no Brasil, as enchentes tomando conta, os desastres naturais um atrás do outro, parece que o mundo clama. E diante de tudo isso, em meio a tudo isso, o resultado começa a aparecer em outras áreas, como por exemplo, na nossa área psicológica. Hoje no mundo são mais de 322 milhões de pessoas em depressão. Graças a todas as incertezas que vemos ao nosso redor, muitas mudanças acontecendo uma atrás da outra. E aí isso acaba se tornando uma isca para a indústria cinematográfica, que acaba produzindo uma série de filmes com temas apocalípticos. Tem muitos empresários se aproveitando de tudo isso, construindo bunkers. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar, que são abrigos subterrâneos, que muita gente imaginando que vai vir aí histórias apocalípticas, como os filmes pregam, e aí criam esses abrigos subterrâneos. Muita gente de dinheiro já construiu seu abrigo subterrâneo, prevendo aí grandes catástrofes como os filmes apocalípticos pregam, né? Mas quando você vai para a Bíblia começa a dar alguns esclarecimentos em relação a isso. Lucas capítulo 21, a Bíblia nos diz o seguinte: então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aqui na terra as nações estarão em angústia e apavoradas com o barulho terrível dos mares. Ora, não é isso que está acontecendo ao nosso redor? A natureza clama, parece que o fim está bem próximo. Os movimentos sociais, os movimentos políticos, o mundo como um todo comprova de que nós estamos vivendo um momento comum do mundo. Nós estamos vivendo um momento bem especial e diferente desse mundo. O que temos visto com essa pandemia mostra de fato que nós não estamos vivendo num momento qualquer. E aí vale a pena sim a gente se atentar e começar a olhar as coisas que estão ao nosso redor. Mas a grande questão é, onde fica a esperança nessa hora? Parece que a esperança está indo embora. O próprio texto bíblico, ainda em Lucas 21, diz assim: muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra. Porque até os poderes dos céus serão abalados, diz a Bíblia. Veja, aqui falando de pessoas desmaiando,
É um quadro bem parecido de pessoas entrando em terrível estado psicológico ou num estado bem abalado psicologicamente falando, de depressão, de ansiedade, de angústia, devido a tanta coisa que tem acontecido ao nosso redor e a esperança parece que está indo embora. Mas a Bíblia continua dizendo o seguinte: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, calma, levantem-se e ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Olha a esperança aqui. Se a sua esperança estava indo embora, diante de tanta coisa que você vê ao seu redor, se a sua esperança, porventura, estava indo embora porque você tem visto tanta gente infectada perto de você, se a sua esperança estava indo embora porque parece que o mundo vai acontecendo uma coisa atrás da outra e parece injusto, tanta gente inocente sofrendo, fica calmo. A Bíblia está dizendo aqui agora que é a hora de a gente erguer a cabeça, levantar os nossos olhos, porque a nossa salvação está se aproximando. Um evento que não demora a acontecer. Os sinais mostram que esse evento estaria muito próximo. Certa vez os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando para Jesus: Jesus, quando nós teríamos um sinal muito claro do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Então Jesus fala que, na verdade, nós teríamos alguns sinais, como pragas, terremotos, fome, falta de amor, mudanças climáticas. Tudo isso seriam sinais de que Jesus estaria perto de voltar, de que o mundo estaria perto de seu fim. E se tudo isso está acontecendo ao nosso redor, é hora de nós erguermos a cabeça, olhar para frente com esperança, porque a volta de Jesus está muito próxima. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, ainda no capítulo 21, verso 27. Então os povos da terra verão o Filho do Homem vindo do céu, numa nuvem, com poder e grande glória. Jesus está muito perto de voltar. E aí sim deve estar depositada a nossa esperança. Nossa esperança não tem que estar depositada em situações e condições humanas. Nossa esperança não tem que estar depositada na cura da Covid-19. Nossa esperança não tem que estar depositada única e exclusivamente em bens materiais. Nossa esperança não pode estar depositada em situações favoráveis aqui neste mundo. Não. Porque a plenitude de vida boa, de verdade, está na promessa que Jesus nos fez, que nós acabamos de ler na Bíblia. A promessa de que Jesus em breve voltará é a maior de todas as promessas. É a promessa que nos devolve a esperança. Aí sim, nesse caso, a esperança é a última que morre. Deus é o único capaz de nos trazer conforto e esperança nesse momento. No momento de incerteza, Deus é um Deus de certezas. Não são bunkers, não são abrigos subterrâneos que vão nos trazer conforto ou esperança, ou até mesmo segurança nesse momento. Quem nos traz conforto e esperança, única e exclusivamente, é Deus. Fique tranquilo, porque em meio a tantas estatísticas, você não é só mais um. Você não é só mais um número. Deus olha para você com exclusividade. Deus olha para você de maneira diferente. Deus olha para você porque você é importante para Ele. E é exatamente por isso que Ele te trouxe aqui, para que você mais uma vez reacendesse a chama da esperança. Não é esperança em um mundo melhor, não é esperança em você mesmo, mas na esperança da volta de Jesus. Isso sim, trará para todos nós a certeza de um mundo melhor. Que tal nós passarmos a depositar nossa esperança em algo que de fato é consistente, em algo que de fato é real, porque Jesus nos prometeu. Ele nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. Não vai ser essa que Ele vai deixar de cumprir. É por isso que eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, como você está, e fazer uma oração comigo, se o seu desejo é viver uma vida de esperança diferente a partir de agora. Se o seu desejo é esse, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Pai, estamos felizes, porque mesmo em meio a tanta crise, a Tua palavra nos mostra que ainda é possível ter esperança. Quando o mundo não enxerga mais a possibilidade de ver coisas boas, nós ainda conseguimos enxergar porque a Tua palavra nos mostrou isso. A esperança é Jesus. A esperança é a volta dEle. E nós queremos, ó Deus, mesmo em meio a tantas expectativas negativas no ar, viver a maior de todas as expectativas, que é a expectativa da volta de Jesus. Nos ajuda nisso. Obrigado por ter falado ao nosso coração. É o que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que
Que Deus te dê uma semana muito abençoada. E eu espero te ver aqui no segundo episódio dessa série, a série A Última Sobrevivente, onde vamos continuar discutindo sobre esperança em meio ao caos que temos vivido. Que Deus te abençoe e até a próxima.